Poucas coisas são tão temidas pelo contribuinte brasileiro como a famosa malha fina ou malha fiscal. A malha fina acontece quando a Receita Federal identifica algum tipo de inconsistência na sua declaração de imposto de renda e, por conta disso, revela um indício fortíssimo de que no futuro ela vai te fiscalizar ou mesmo te autuar. Além disso, se a sua declaração ela tiver apurado restituição a receber, a restituição vai ficar retida até a sua situação se regularizar. Nesse vídeo a gente vai falar tudo a respeito desse assunto. Como que funciona a malha fina, quais que são as principais causas de se cair na malha fina, como saber se você caiu na malha fina e como sair dela. Por isso, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação, porque isso nos ajuda muito e ajuda também você a receber mais conteúdos como esse. Bora lá! Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Gadelha, eu sou advogado tributarista e fundador do IRBot, uma plataforma online que descomplica a sua declaração anual de imposto de renda. Com o IRBot você não precisa entender aquele monte de regra complicada sobre o que é rendimento isento, rendimento sujeito à tributação exclusiva, bens e direitos. Você simplesmente vai respondendo a perguntas bem simples que a plataforma vai te fazendo lá no nosso site, vai enviando os documentos que ela pedir, como informes de rendimentos e comprovantes. No final, a sua declaração ela é gerada automaticamente, revisada por uma especialista e transmitida para a Receita Federal após você autorizar. Dá uma olhada no link do nosso site, a gente está deixando aqui na descrição, que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, a primeira coisa que eu quero falar sobre a malha fina é que ela não é tão ruim quanto parece. A malha fina, ela parece aquele professor que vê que o aluno está marcando a resposta errada, o aluno viu na prova lá, marcou a letra D de dado, e ele chega para o aluno e diz: está errada a sua resposta, pense melhor. Então, a malha fina é a Receita Federal revelando que ela viu que tem alguma coisa errada na sua declaração, mas ela ainda não fez nada a respeito, né? É como se a sua declaração ela ainda não tivesse sido totalmente recepcionada, aceita por ela, tá? Embora ela já tenha sido devidamente processada. E aí ela te diz: olha, corrige isso aí porque depois pode dar zebra. Ela faz isso através de um sistema de cruzamento entre vários documentos fiscais. Então, por exemplo, existe o cruzamento que ela faz entre declarações anuais e declarações anuais. É o caso, por exemplo, do locador, do proprietário e do inquilino. Então, se, por exemplo, o proprietário ele não informa na declaração dele que recebeu valores a título de aluguel, mas o inquilino declara, opa, essas duas declarações tendem a cair na malha fina. Ou, por exemplo, o cruzamento entre declaração anual e carnê-leão. Um exemplo disso é o caso do dentista e do paciente. O paciente informa na declaração anual de imposto de renda dele que fez o pagamento de honorários para o dentista, mas o dentista ele não informa no carnê-leão. De novo, pode cair na malha fina. Declaração anual e GCAP. Então, por exemplo, o comprador de um determinado imóvel, né, informa que recebeu que comprou um imóvel, mas o vendedor ele não informa essa venda e não faz o GCAP. Então, assim, são vários os cruzamentos que eventualmente a Receita faz para poder identificar, né, essas inconsistências. E aí ela roda esse sistema gigantesco de cruzamentos em todas as declarações que são transmitidas. Além disso, ela faz também uma análise que não depende de outros documentos fiscais, mas dos próprios documentos fiscais do contribuinte, como é o caso da análise de evolução patrimonial. Então você, por exemplo, declara que num determinado ano, né, adquiriu um imóvel por R$500 mil, mas o total dos seus rendimentos naquele ano foi R$100 mil. Opa, tem alguma coisa errada. A Receita então verifica se você tinha, né, declarado em anos anteriores, né, que tinha um saldo, um estoque desses 400 mil através de alguma aplicação financeira ou através de algum outro bem, e se ela identificar que não tinha, ela vai dar uma atenção toda especial para essa declaração. As principais causas de se cair na malha fina são basicamente três: omissão de rendimentos, inclusão de despesas não dedutíveis como dedutíveis e diferença entre DARFs pagas e declaradas. A omissão de rendimento acontece quando você não informa que recebeu algum valor específico. De longe, esse é o caso mais comum. Tem acontecido nos últimos anos um outro caso bem interessante de omissão de rendimento, que é quando você não informa o recebimento do auxílio emergencial, ou porque acha que não precisava, ou porque o auxílio emergencial foi recebido por algum dependente seu e não por você. E aí você acaba não incluindo. Naturalmente, a Receita ela tem esse controle, o governo federal tem o controle de quem é ou não beneficiário do auxílio emergencial, e aí esse cruzamento é feito e se identifica um caso de omissão de rendimento.
O segundo caso, né, que é quando você declara como dedutível uma despesa que não é dedutível, acontece principalmente em casos de despesas com educação. Então muita gente acaba colocando gastos com cursinho, por exemplo, escola de inglês, material escolar, como sendo dedutível, quando na verdade essas despesas não são. Né? Despesa dedutível a título de educação só pode ser mensalidade escolar ou de ensino superior, né, e pós-graduação. O terceiro caso, que é a diferença de DARFs pagas e declaradas, é quando, por exemplo, você deveria ter efetuado o pagamento de uma DARF, por exemplo, de operação em bolsa de valores, você não pagou essa DARF, mas chegou na declaração anual e declarou que pagou. Naturalmente, a Receita ela sabe detectar que você não pagou aquela DARF, porque não tem nenhum recolhimento com o código de DARF de Bolsa de Valores naquela competência ali específica, e isso te faz cair na malha fina. Normalmente, uma pessoa fica sabendo que caiu na malha ao consultar o status da restituição dela. Então você vai lá no Google, digita consulta restituição, clica na primeira página que vai ser exibida, que é uma página do site oficial da Receita Federal, coloca lá o seu CPF, data de nascimento, e com isso você vai ver qual que é o status da sua declaração. Se ela estiver na base de dados da Receita Federal, já um bom tempo depois, algumas semanas depois de ela ter sido enviada, é porque muito provavelmente ela caiu na malha fina. Se você não tem restituição a receber e ainda assim quer saber se está ou não nessa situação, você pode fazer a consulta diretamente no ECAC. Então acessa o portal ECAC através da sua conta gov.br, a gente explica como fazer isso aqui nesse vídeo. Vai lá no menu lateral esquerdo em Meu Imposto de Renda, Extrato de DIRPF, e aí logo na página seguinte vai ter um retângulo laranja bem no topo, né, dando destaque para eventuais pendências de malha. Você clica então no ano de exercício correspondente à declaração que você fez e aí a página da Receita Federal vai exibir as pendências, inclusive o passo a passo para você regularizar. Para quem é cliente do IRBOT, por exemplo, a gente sempre faz a verificação do status no ECAC mensalmente. Então você faz a sua declaração em abril, maio, né? Todo mês seguinte, de junho em diante, um robô nosso passa no seu portal ECAC para ver se houve ou não alguma pendência de malha que tenha surgido e que, consequentemente, te jogue depois na malha fina. Com isso, a gente faz com que o nosso cliente ele consiga corrigir qualquer tipo de problema muito antes disso gerar qualquer ônus para ele. Para sair da malha fina, o caminho mais comum é fazer uma declaração retificadora. Em 80%, 90% dos casos, a sua declaração está realmente com algum erro. Você, de fato, não declarou alguma coisa corretamente. E aí a forma mais simples de você resolver essa situação é fazendo uma declaração retificadora. Lembrando que não há nenhuma multa ou juros por você retificar. Você pode retificar a qualquer momento, contanto que a sua declaração não tenha se tornado objeto de nenhuma fiscalização da Receita e contanto que não tenham se passado mais de 5 anos desde a entrega dela. Já se o erro for da Receita, a Receita, por exemplo, ela está te pedindo para demonstrar determinadas despesas que você declarou, despesas dedutíveis, e elas de fato aconteceram, você de fato teve esse gasto com ela, aí nesse caso você vai ter que entrar com um processo digital chamado e-processo de antecipação de documentos. E aí você vai demonstrar para a Receita Federal, né, que de fato esses gastos, você incorreu com esses gastos e que a declaração deles é válida. Esse e-processo é um pouquinho mais complicado de se fazer, né, é uma bagunça lá no ECAC o procedimento para isso, então eu sugiro que você procure o atendimento no nosso site para buscar ajuda a respeito, que alguém vai te ajudar. Bom pessoal, era isso, espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, mais uma vez não esqueça de deixar o seu like, se inscreve no nosso canal e se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários que muito provavelmente eu ou alguém da nossa equipe vai te responder em até um dia útil, beleza? Um abraço e até a próxima.